Olá, seja muito bem-vindo à aula número 2 do curso Desmonte de Rocha com Explosivos. Nesta aula nós vamos falar sobre o histórico dos explosivos. E começando, nós temos o quê? O primeiro, pode ser assim considerado como explosivo, foi o fogo grego. E ele foi usado há cerca de 668 anos antes de Cristo. Era uma mistura de nafta mais cal viva mais enxofre. Então essa era a composição dele aí. Como que ele explodia, tal, não sei, não tenho referência disso. Naquela época não tinha como fazer vídeos mostrando a tecnologia, então fica aí como registro. Depois, por volta de 1250, os árabes passaram a misturá-lo com o fogo grego para causar combustão violenta. Misturar o quê? Misturar o nitrato de potássio. Então eles já pegavam aquela mistura antiga lá, que era nafta, cal viva e enxofre, e acrescentaram o nitrato de potássio, tá, que causava uma combustão violenta. E, na sequência, veio o quê? A pólvora negra. A Roger Bacon, em 1214 a 1292, foi a primeira referência escrita sobre a preparação desse produto. Existem várias teorias aí de onde ela iniciou, mas o que está escrito mesmo foi a partir dessa época, 1214 a 1292. Então, o desenvolvimento da pólvora negra foi maior devido à invenção do canhão por Bertolt Schwarz. Quando ele viu o poder da pólvora lá, ele falou: opa, peraí, vamos criar um canhão aqui que na guerra a gente tem melhor poder de fogo. E aí a pólvora, ó, lastrou. E a pólvora negra? Tá? O que é? No início do século XVII, ela foi introduzida na indústria da mineração, onde? Na Europa. Por quê? Era um método antigo, era lento e um custo muito elevado. Tá? A pólvora negra foi o primeiro passo para o desenvolvimento de vários explosivos, esses principalmente os que nós utilizamos hoje. Então, na sequência vieram as gelatinas, que era nitrocelulose, desenvolvida em 1838 por Pelouse, nitroglicerina, descoberta em 1846 por Sobreiro, e em 1863, Alfred Nobel produz nitroglicerina industrialmente e em 1867 ele dessensibiliza a nitroglicerina. Como todos sabemos, a nitroglicerina é extremamente sensível. Então, para manuseá-la, tinha que ter um cuidado extremo. Em 1867, o Nobel conseguiu o quê? Dessensibilizar, ou seja, uma forma de utilizá-la com um pouco mais de segurança. 1875, Nobel produz o blasting, ou seja, uma mistura de nitroglicerina com nitrocelulose, visando também a segurança, porque se tornou um explosivo um pouco mais estável e mais fácil de ser utilizado. Na sequência, veio o ANFO, ou nitrocarbono-nitrato, que em 1956 a mistura de nitrato de amônia e óleo foi introduzida no mercado americano, bem como os nitrocarbono-nitratos, que obtiveram um grande sucesso. E aqui tem uma coisa interessante, como é que eles descobriram esse poder do nitrato de amônia com óleo se transformar em explosivo. Foram devidos a dois grandes acidentes. Um foi num porto, uma colisão de um navio carregado de nitrato de amônia com outro carregado com óleo diesel, e isso transformou numa explosão muito grande que destruiu o porto e parte da cidade. E a outra foi uma fábrica de nitrato, e esse nitrato ele é higroscópico, ou seja, ele absorve água e transforma numa pedra, e eles precisavam remover aquela quantidade enorme, aquela montanha de nitrato que tinha lá, e alguém teve a ideia de colocar um explosivo lá para detonar aquilo. Pronto, foi o suficiente para detonar metade da cidade. Tá? Na sequência, vieram os water shell. Tá? Então, nos anos 60, foi a vez do desenvolvimento de explosivos à base de água e lama, que foram chamados slurry. E, culminando com o que nós temos até hoje, nós temos o quê? A emulsão. Ela foi desenvolvida a partir da década de 70, então é muito recente. Eu lembro do início dessa
fabricação da emulsão, e inicialmente foi utilizada por processo de bombeamento diretamente no furo. A seguir passou a ser encartuchada. Então hoje nós temos aí os dois tipos. Você tanto pode utilizar a emulsão encartuchada, como usar a emulsão diretamente aplicada no furo. O que eu prefiro, desde que a rocha não seja muito fraturada, porque se a rocha for extremamente fraturada, você pode ter uma série de problemas aí que nós vamos ver no decorrer desse curso. Tá? E nos anos 80, houve um desenvolvimento crescente da mistura emulsão e anfo. Né? Passou a se chamar o anfo pesado, você pode trabalhar aí com porcentagens de um e de outro no mesmo furo, alterar no furo seguinte, ou seja, numa gama de aplicação e de variedades que você pode trabalhar o explosivo para melhorar a qualidade do seu desmonte, que é fantástico. Então chegamos ao final dessa aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre explosivos. Eu aguardo você na próxima aula.